Fala, galera do Papo Furado, estamos chegando aqui com mais um programa e hoje o assunto é basquete. Léo já está com o recadinho dele aí. Vamos falar de basquete, aquele vídeo que vai ter 14 visualizações, 2 comentários, 5 curtidas. Não, mas já que é final, a gente vai ter uns 21 visualizações por aí. Mas enfim, vamos falar de basquete, esse subesporte que eu acho incrível. E vamos falar da final, né? Lakers e Miami Heat. Hoje estamos com um convidado novo para falar dessa final. Então, dando boas-vindas aí para o Pedro e para o Léo, que já são de casa, e dando boas-vindas para o Gustavo, que é torcedor do Lakers. Que seja um ótimo programa, que vocês respeitem quando ele estiver falando, ouviu, Pedro? Sem pequenos adendos de 45 minutos quando ele estiver falando. Que seja mais um ótimo programa de basquete. Boa noite, Pedro. Boa noite, Léo. Boa noite, Gustavo. Então vamos começar. Pedrinho, fala aí o que você espera para essa final Lakers e Miami Heat. Tente ser o mais imparcial possível, Pedro, se possível. Fala, João. Fala aí, Léo. Fala, Gugu. Bem-vindo ao programa. Cara, eu tô muito feliz que o Miami tá nas finais, cara. Tipo, o Miami perdeu 3 jogos no playoff inteiro, cara. O Miami perdeu 1 jogo pros Bucks e 2 jogos pros Celtics. Incrível, cara. Eu achei que o Miami ia ser eliminado talvez aí, tipo, no primeiro round, no início da temporada, no máximo. E o Miami tá simplesmente na NBA Finals. Tipo, e eu acho que tem que ser respeitado, cara. Eu acho que o Miami é gigante. É uma franquia que tem que ser muito respeitada. Ele e o Golden State Warriors fazendo, tipo, as últimas, sei lá, 10 finais, alguma parada assim, o Miami e o Golden State estavam presentes. Eu não sei o número exato, mas cara, e vai enfrentar quem? O papai, né? Meu ídolo, papai. Papai versus Heat é tudo que eu queria no futebol também. Era o Barcelona enfrentar o Pepe Guardiola. Só que não dá para acontecer, mas no basquete veio me trazer essa alegria depois do 8-2. Ô Pedro, desde a temporada 10 e 11, o Heat e o Golden State estão em todas as finais. Sim, e o Iguodala tá indo para a 6ª final consecutiva, se eu não me engano. Ou 5ª ou 6ª. Bizarro. Eu acho que, assim, o matchup com os Lakers vai ser o mais difícil para o Miami, cara, porque defender o LeBron James e o Anthony Davis não tem defesa para esses caras. Os malucos vão pontuar pelo menos aí 28 pontos cada um aí por jogo, entendeu? Quando um tá abaixo, o outro cresce, entendeu? Se um começa o jogo bem e o outro mais ou menos, aí depois o outro acaba caindo, o outro compensa. O papai no último jogo falou, eu vou resolver essa parada no início do jogo, meteu um triple-double com 16 pontos no 4º período, meu amigo. Entendeu? Enquanto que o Kawhi Leonard arremessou 3 bolas no jogo 7 contra o Denver no 4º período. Que o Léo falou que os Clippers iam eliminar os Lakers e nem tiveram a oportunidade de enfrentar, né? Os Lakers. É como eu gosto de falar, visão turva pro basquetebol pro Léo, né? É o pior esporte possível para esse cara abrir a boca para falar. Entendeu? O Léo só apostou errado, cara. Não, o cara é um inútil. Aqui é a visão do Léo pro basquete. Totalmente turva. O cara torce pro Washington Wizards, que nem vai pro playoff. Aí ele começa a torcer pro Harden, que vai para jogo 7 com um time fraquíssimo do Oklahoma City Thunder e depois perde 4-1 pros Lakers, numa série que os Lakers nem fizeram esforço para ganhar. E aí ele começa a torcer pro Pedro. E aí depois ele Lakers... torce pro Denver. Ele elimina todos os que ele torce. O Lakers chega... Pedro, o Lakers eliminou o Clippers ou não? Hã? Não teve. O Lakers eliminou o Clippers? Mas eliminou? Mas quem tá na Não deu, já tinha sido eliminado. Então, o que eu quero dizer é que a série vai ser disputada até o final. E, infelizmente, eu acho que o Miami vai perder. Eu acho que o Miami vai perder as finais. É difícil, o LeBron tá muito focado. Eu acho que ele tá focado no objetivo. E apesar do Miami ser um time, na minha visão, muito mais coletivo do que os Lakers, apesar dos Lakers também terem sua coletividade, mas eles trabalham mal bem em cima de 2 jogadores. O Miami não tem essa. Quando o Tyler Herro tá bem, joga em função dele. Quando o Jimmy Butler tá bem, joga em função dele. Quando o Bam Bam tá bem, joga em função dele. Então vai ser uma série pegada, cara. Mas eu acredito que vai ser 4-2 pro Los Angeles Lakers. Obrigado, Pedrinho. E você, Léo? Tem ideia das atrocidades que você falou? Tá contigo, Léozinho.
Cara, primeiro que a gente fez o vídeo numa hipotética final de conferência entre Lakers e Clippers. Obviamente, como todo mundo sabe, não ocorreu. O Clippers, para mim, foi montado para vencer o Lakers e ignorou os outros adversários. Tanto que, para mim, se você fosse comparar o Clippers com o Dallas, o Clippers tinha que ter ganhado a série de no máximo 4-1. 4-2, para mim, já foi... O Clippers, para mim, já não fez o dever de casa. Tipo, pra mim, o Clippers tinha um time muito menor que o Dallas. Era pra ter vencido, pra mim, mais de 4-2, eu achei muito. E depois os caras subestimaram o Denver também, depois de abrir 3-1. E é isso, cara. Mas pra mim, se tivesse tido a série Clippers e Lakers, como eu acredito em caixa de jogo, pra mim o Clippers teria passado. Mas falando sobre as finais em específico, como o Pedro falou, acho que o Miami surpreendeu muita gente. A única série que era mais equilibrada foi contra o Indiana. Léo. Surpreendeu todo mundo, filho. Quem todo mundo, todo mundo. Tá bom, Pedro, obrigado. Todo mundo. Mas se você apostava no Miami no início da temporada que ele ia pra Final, você virava milionário. Virava. Eu falei O cara fica exaltado. Tá exaltado. Tem que falar as paradas certas. Mas, cara, muita gente, todo mundo, dá mesmo. Mas a série mais equilibrada foi contra o Pacers. Nas outras séries, o Miami era zebra. E, passou por cima do Milwaukee. Inclusive, o jogo que eles perderam, o Antetokounmpo, se não me engano, saiu no segundo quarto. Então, tipo, foi pro mesmo overtime, com o Antetokounmpo... mesmo com numa falta do Drag, numa falta que eles deram do Dragic, que não foi nada. Não foi nada. Era pro Miami ter fechado em 4-0. Entendeu? Então, e aí depois... Pedro, deixa o Léo falar, Pedro. Ele se complica sozinho. E aí depois do contra o Celtics também, o Celtics era favorito. Eu nunca caí nesse hype do Celtics. Eu falei pro Pedro antes da série, o Miami vai para as finais, cara. O Pedro, não, vai tomar surra, não sei o que. Eu falei, vai para as finais, cara. Não acredito. Jaylen Brown é um bom jogador. O único craque do Celtics é o Jason Tatum e ele não ia ganhar do coletivo do Miami. Não adianta que não ia. E aí mostrou só o que eu falei pro Pedro, o Miami nas finais. E, mas cara, o Celtics tem coletivo também, cara. Não tem como não falar que os caras não tem coletivo. O problema é que eles não sabem fechar jogo. Não tinha como vencer o Miami Heat. Do jeito que o Miami tá jogando, o Miami parece que os caras se internaram lá, estão numa missão de ganhar o título, e é por isso que eu confio muito no Miami para ganhar esse título, porque vai todo mundo ficar em cima dos Lakers. O LeBron e o Anthony Davis estão jogando muito. O Anthony Davis chegou a ganhar jogo com bola de 3, mas eu acredito que o Heat vai vencer essa série em 6. Se for 7 jogos, o Lakers ganha, mas o Heat vai ganhar em 6 jogos. 4-2, como eu escrevi aqui no papel. E a final, que todo mundo achava que ia ser Antetokounmpo contra Leonard, vai ter. O irmão do Antetokounmpo contra o Myles Leonard. Então, teve essa final, sim. Excelente. Obrigado, ponto, Léo. Excelente ponto. E você? Obrigado, Léo. E você, Gugu? O que tu tá esperando para essa final? Cara, primeiro, começar falando que foram 10 anos, né? Como eu comecei a torcer pro Lakers em 2008, na final que perdeu pro Boston. E eu continuei torcendo, né? Que aí foram 3 finais seguidas, 2009 e 2010 também, ganhando as duas, uma com Orlando e outra contra o Boston. E depois, cara, você começa a torcer para um time enquanto ele tá na fase modinha, é fácil, né? 10 anos, cara. Aí veio o LeBron, você acha que o time vai conseguir, o time não vai para os playoffs. E eu só tenho a falar pro Léo, que veio me dizer no início da temporada que o LeBron não arranja nada, que Anthony Davis com Paul George e Kawhi Leonard no outro lado de Los Angeles não ia dar jogo pra gente, e que ele erra muito, né? Mas também eu vou dar uma criticada no Pedro aí, né? Porque ontem eu tava vendo um vídeo de vocês que o comentário dele que Dwayne Wade é melhor que Kobe Bryant. Porra, eu até parei de ver. Tá assim, maluco, tem opinião. tá maluco. Me deu desgosto. Nego veio me xingar, cara. Não. Nego veio me xingar. Quem é esse cara que falou que o Dwayne Wade é melhor que o Kobe? Manda Nego veio me xingar na rua, Se cara. tiver algum problema, meu Twitter é @Rubens_Pedro12. Se quiser, vem pro pau. Entra na fila pra xingar o Porra, Pedro. é muito fácil você chegar numa franquia que já é 10 vezes campeão da NBA.
com Shaquille O'Neal Pedro, para. Pipe, corta essa meu parte, Tá Pipe, de pelo amor de sacanagem. Deus. Alguém Pô. ajuda ele, Pipe, corta O essa novo- parte. O cara tá Gugu, no só pra maior, constar. o cara tá no maior centro de basquete do mundo. Maior visibilidade que tem é em Los Angeles. O áudio do Pedro tá falhando, a difícil gente jogar não tá assim conseguindo também, ouvir o Parar do Pedro. Wayne Ô, Pedro, a pressão você em é o cima dele. Você é o Facincani desse programa. Pô, Não tá dando pra ouvir, Pedro. O áudio do Pedro tá falhando. Vai, Gugu. Ô, Gugu, só pra falar que o novo rei de LA ainda é o Kawhi, ele vai mostrar na temporada que vem. E outra coisa, Pô, o cara nem chegou a ser bobo da Calma. corte, pô. o cara Eu mencionei- o cara arremessa 3 bolas no quarto período no jogo 7. O cara falar! 15 pontos Cara, no jogo inteiro. No jogo No só. jogo 4 o LeBron não jogou nenhuma, Porra. errou um bando de sexto. Hein, mas só pra. Eu mencionei do Miami, Cara. também vale falar que o Lakers, por causa de tudo com o Kobe, seria uma história bonita o Lakers ganhar esse título também. Cara, então, eu ia falar Sem dúvida. disso. Lakers sem ganhar. Não. Mas eu tava preocupado com esse fator Kobe, gente. Porque, cara, eu não sabia como que os jogadores iriam lidar com a situação, né? Porque, porra, é um fardo, né, cara? Você, no ano da morte do ídolo, do maior ídolo, assim, da franquia, que muita gente... Eu comecei a assistir o Lakers por causa do cara. Então, Eu também. foi muito triste e, porra, você viu que todos os jogadores sentiram muito. Que a cidade inteira sentiu muito e você não sabia como eles iriam reagir. O Anthony Davis respondeu como é que eles reagiram. Aquele buzzer beater, ele falou, com essa camisa a gente não perde. Ele saiu gritando cara. Ele falou, com essa camisa a gente não perde. Pô, mas foi... Aí a gente não sabia o que ia ser, mas a gente viu que juntou, né? Tipo, os caras devem ter conversado muito dentro disso pra não deixar a pressão... Porque os caras querem fazer uma homenagem pro Kobe. E se eles deixarem, isso pode ser um fator que vai pesar no jogo. Eu vou com o Pedro, eu acho que vai ser um 4-2. E, cara, o recalque do Léo com Los Angeles é impressionante, cara. Na verdade, não ele é torce contra. É com ele o LeBron, torce cara. contra. Ah, cara, mas, pô, LeBron tá assim, dizendo, LeBron, que o nome do time não é Los Angeles LeBron. Mas pro Léo O nome do Gugu, time é tem que Lakers. entender. Sabe como é que é o Léo? Mas o Léo tem que entender que aqui é Lakers. É a segunda maior franquia da NBA, pô. O Léo é 16 títulos indo empatar. Vamos empatar agora e no próximo ano já vem o oitavo. O Léo é Jamal Murray. O Léo vai ser todos os jogadores da NBA e vai perder todo mundo pro papai, meu amigo. Vai perder. Cara, mas Miami, impressionante o que o vai Jamal mostrar. Murray jogou, cara. Impressionante o que o garoto canadense jogou. O que ele fez foi sacanagem nesses playoffs. Ele tá machucado tá de no joelho, brincadeira. cara. Não tô tirando. O Jokic, cara, o Howard anulou o Jokic nos últimos O Pedro acha que a gente elogiar um cara quer dizer que ele é melhor que o LeBron. O Pedro, qualquer coisa que a gente elogia, ele fala, ele é melhor que o LeBron, então o Pedro sempre fala, é igual no futebol. É igual no futebol, a gente elogia um jogador de futebol, aí o Pedro fala, mas o Messi é muito melhor. Tá de brincadeira. Sabe qual é o problema, João, do Léo? O Messi problema do Léo é o é que quando eu chego pro Léo e falo e dou uma estatística do LeBron James, por exemplo, o LeBron foi defender o Jamal Murray no final do jogo e os field goals do Jamal Murray ficou 0 de 6. Aí o Léo vai falar, mas teve uma falta, mas teve isso, mas teve aquilo. Aí quando o LeBron faz lá um monte de coisa, Jamal Murray fora, tá de brincadeira. Jamal Murray, sabe o quê? Aí no último jogo que é pro Jamal Murray aparecer, cadê o Jamal? Cadê? Ô, Gugu, você é torcedor do Lakers. Você é torcedor do Lakers. O LeBron fez ou não fez falta aquele lance? O toco, Gugu. No jogo... Toco não, né? Pô, o toco? Não. Teve um lance que o LeBron deu uma porrada no Jamal Murray. Foi toco. Cara, teve um lance que foi toco que eu achei meio falta porque encostou na mão. Mas eu não lembro se foi do LeBron. Foi do LeBron. Uma que ele parou o Jamal Murray 2 vezes seguidas. Uma foi muito falta. Não, olha só. Foi no jogo 4 isso? Você sabia, Léo, sabia que... Foi no 4. Meu amigo, tava conversando com o Copos, Léo. Com o Copos, nosso amigo, ele é torcedor do Heat. O Miami já foi ídolo do LeBron também. LeBron ídolo dele. Não, eu não vou falar sobre isso. Foi ídolo do LeBron. Ó, não, naquelas paradas que os árbitros da NBA, eles mostram o que os árbitros erraram. A NBA posta uma nota depois de todo o jogo, o que eles erraram. O Miami, nesse playoff, ele foi prejudicado no quarto período pela arbitragem
em uma quantidade absurda. Nossa, Absurdo. tava nítida a feio. vontade de Eu botar acho- Boston e Lakers. Sim, na final. Eu acho incrível como O os Milwaukee árbitros também, sempre cara. prejudicam o time que o Pedro torce. Não é, Não, cara. não, É mas, verdade. cara, não, sempre olha o só. time que o Pedro Saiu, torce. ô, Eu acho João, saiu incrível. uma Mas, ô, nota, Pedro, cara. sempre Saiu o time uma que o Pedro nota falando torce é o que time os caras- mais Os prejudicado. caras erraram, saiu uma nota. prepara, Pedro. Aquele jogo 2, cara, contra o Milwaukee. Aquilo foi uma palhaçada, cara. Foi uma vergonha foi. aquilo. Eles fizeram tudo. Mas eles compensaram no fim, né? Eu não vi Milwaukee. Eu não vi o jogo sacanagem. do Milwaukee, mas eu vi todos os jogos contra o Boston e assim, era nítida a vontade da arbitragem de levar o Boston pra final. Aí, ô Gugu, o que eu te falo? Nenhum lance que talvez a arbitragem possa ter errado a favor do LeBron, aí fica esse blá 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 todo. Não dá, cara. Não dá. Ô, Pedro, não, mas eu só falei porque você trouxe. Você que trouxe isso, eu falei. Entendeu? Eu sei que o Heat está sendo prejudicado. O Heat foi prejudicado em alguns jogos. Eu só tô falando, eu tô te falando. Como eu te avisei antes da série contra o Bucks, eu tô te avisando agora. Se prepara. Se prepara que a juizada vai querer o Lakers ser campeão. Se prepara. E o LeBron já fez reclamação no jogo contra o Denver que tem que marcar mais falta nele, que ele sofre muita falta e o juiz não tá marcando. A gente Depois disso começaram a marcar tudo. Ele bateu 14 nos livres depois desse jogo. Num jogo só, ele bateu 14. Mas, Léo, ele acaba só sofrendo nesse as jogo. faltas, cara. Vamos ver. Vamos Pedro, analisar. Ele Vamos sofre analisar. muita falta. Pô, Sempre tem nossa, muito contato sim. em cima dele. Isso Mas ele erra real. lance livre mesmo, né? Então. E ele É verdade. muito lance livre. Isso Não, isso mas não é bom. É Só né? no quarto período, 70%. Ele tem 70% de aproveitamento. Ô, João, é só no Isso é quarto muito período que ruim. ele erra, João. Isso é um aproveitamento Pra ele é muito assim, ruim. só Pra quando ele precisa é o ponto mesmo. fraco dele, cara. O ponto fraco dele. Na verdade, eu diria que Mas- 70% do free throw é péssimo pra qualquer jogador de basquete, cara. Pra mim é uma parada... Não, o muito- Dwight Howard é péssimo, gênio. pô. O Dwight LeBron Howard é é jogador do gênio. mundo. Hã? Quem O domina é o LeBron, Dwight pro Howard. melhor jogador Não, do mundo, que é o LeBron, 70% é pouco. É Não muito é pouco. pra você. É muito pouco. Eu LeBron queria é ver o muito LeBron reclamar dos juízes que deixam as andadas dele em campo, né, Léo? Pelo amor de Deus. Cara, andada na NBA não pode Cara, caminha, ser cara. reclamado, então. Porque eu, por exemplo, vendo a série vários jogos do Miami, eu vejo o Jaylen Brown várias vezes andando. Eu vi várias vezes ontem cara. mesmo. Não, mas a NBA... LeBron Os anda juízes da assim, NBB são muito mais Mas tem que picorosos. deixar mesmo. O LeBron tem que Entendeu? ter uma carta branca. Pode O andar no meio da quadra se Antetokounmpo, quiser, cara. pô. O Antetokounmpo anda toda a Eu tô jogada, com plano. cara. Não, mas, pô, Anda. eu fico puto um pouco com a mídia. Tipo, o pessoal botou aquele vídeo que o LeBron gritou end one antes da bola cair. Porra, é o LeBron, Muito o cara bom. tem 3 metros de altura. Ele tá com a mão na tabela, ele grita end one. O Westbrook grita 2 e toda hora end 6. one. Porra, pelo amor 2 de e Deus. 6. Ué, de mas altura. eles falam de todo mundo, pô. Eles falam do... Fala nada, Pedro. Pelo amor de Deus, o cara. Jason Tatum, cara. Toda hora que ele tá wired up, mostra aquela cesta que ele fez contra o Philadelphia. Mas o que LeBron ele não dá um tava pé wired up. atrás, O nego cara. fez uma leitura Pedro. labial dele. Você tem que parar de achar que esse time do Boston Celtics está pronto, cara. Você tá falando que o pronto. Boston não tem mais isso. Não, cara, não, tá não. um time de garoto, Olha cara. só, o Celtics fez Overrated. passar Faz pelo jogadores Miami. como garotos, cara. Ué, o do Miami também, Gugu. Olha o Tyler Tá, Hill, cara. Ben Mas olha Adebayo, só, o Duncan Robinson. o Enes Kanter e o Gordon Hayward estavam lesionados, estavam machucados, voltaram o Enes por agora. O Enes Kanter nem jogou os playoffs até a série contra o Miami, cara. O cara não Então, jogou cara, é o que eu jogo. tô falando. O time dos caras tava desfalcado. Não, É o que eu tô falando. Os desfalcado. jogadores mais experientes Porra. dos caras estavam Cara, machucados. Os caras estão com Kemba, Jaylen Brown, Marcus Smart, Jason Tatum, todo mundo saudável. Só E esses caras desses, já tem que o fazer único mais diferença, experiente é o cara. Kemba. Eu nem lembrei do Kemba. O Jason Tatum já foi pra O jogo Kemba não 7 jogou em muito finais, bem, não. cara. Já ganhou experiência. Esse cara tem que Faltou... ser cobrado, cara. Aí, Cara, eles experiência, nunca chegaram essa- numa final de conferência. Que Só foi a isso? primeira- Eles perderam Não foi a pro- primeira deles? Não, pô. Cara, Não, perderam pro LeBron 4-3. Ano passado eles perderam na semifinal de conferência, não foi? pro ano anterior perderam pro Bucks. Cavs. Naquela temporada Teve- absurda do Foi pro LeBron. Cavs? Ali pra mim, Jogo sete, o mano. Jogo Boston tinha o melhor time pra mim. 2018? Mas não tinha como ganhar do papai. O cara Sim. tava fazendo 50 pontos. Ah, Pedro, foi mal. Cara. Pra mim tinha que ganhar, mano. Simplesmente a maior jogada da NBA foi feita nessa temporada. Quando o J.R. Smith pegou o rebote e saiu correndo pra trás. Eu não sei como é que esse cara ainda tá empregado, né? Mas tudo bem. É porque o Ele LeBron não tá falou, jogando, cara. né?
Não, ele tá lá pra ganhar um Ele não anel. tem que jogar, ele não tem que jogar. Aquele cara, ele é um desrespeito. Ele é parça do LeBron, igual os parça do Neymar. Aí ele vai e o LeBron leva, aí vai ganhar um anel, assim. Aí nem pro Cara, LeBron levar o Carmelo, né? Que tá destruído. Ele virou jogou um muito bem Dudley, no Portland. O Carmelo tava no Portland, né, Pedro? Tá bem lá, né, cara? Mas podia ter levado. Pô, ele melhorou muito lá, né, cara? Sim, pô. Ninguém queria ele. Pô, o Carmelo foi clutch Média pra de caramba 15 pontos, no pontos. Bubble, pô. Se não Ô, fosse Pedro, o Carmelo, eles não teriam ido quem pro você playoff. botaria pra marcar o LeBron, hein, Pedro? Cara, eu acho que não Virou vai ser uma apressador pessoa, agora? não, cara. Eu não acho que vai Butler. ser... Eu acho que vai ser o Jimmy Butler, vai começar nele, e aí o Iguodala, quando entrar, vai ficar nele. Ou o Jay Crowder. Eu acho Cara. que o Spurs Olho vai no botar Crowder. o Jay Crowder. Eu acho que o Olho Spurs no vai botar Crowder. o Crowder nele. Cara, se botar o Crowder, o LeBron vai... Mas eu vai juro, arrasar. eu acho que o Miami vai fazer aquela zonazinha de novo, cara. Porque, eu acho que... Tem o cara, Adebayo também. O Adebayo marca bem também. Marca, mas o Adebayo mas aí Mas tem o Anthony tem que Davis. pegar o Davis. Vai no ED, né? Se ele botar o Crowder se não ele pega botar o Howard, se ele botar Howard e AD, fica difícil a situação pro Então, isso é uma pro parada que Miami eu tava marcar pensando. o garrafão. Aí Isso o Leonard vai ter que Porque o jogar, né, Olynyk... Pedro? Porque o Olynyk e o Leonard não tem condição nenhuma de jogar no garrafão. Eu gosto do Olynyk, que ele é muito bom Mas de pro meu center time. não, cara. De center Não, não. pro meu time ele é ótimo, cara. Não Eu tem adoro ele condição. quando ele joga. O Olynyk, ele é burro na marcação. Ele é soft, ele não consegue dar o contato. Toda hora que o Kanter botava as costas nele, ele empurrava o Olynyk pra debaixo da cesta e fazia uma bandejinha. Toda hora. E o Miles Leonard não tem condição nenhuma de jogar. O cara é muito fraco. Ele entrou tipo uns Mas ele incentiva do lado de fora. Fica lá, ué. Porra, é uma ótima líder de torcida. Ué. Pô, o cara é ótima líder de torcida. Isso é preocupante, cara. Isso é preocupante. Quem vai Ele é marcar tipo o o Anthony Rafinha lá Davis? no Bayern, da água, incentivo. Começa Ok. não. Fala Programa aí, de Pedro. basquete. Eu acredito que os Lakers vão ganhar essa série. Eu acho que o LeBron James é disparado o melhor jogador de basquete que já existiu. E ele, em finais, amigo, se você não tem um time apelão, você não ganha dele, cara. Tirando aquela primeira série lá contra o Dallas, que acabou sendo o único. Eu já ia falar isso aqui, dele. o time do Dallas não era muito apelão, A única que eu cobro realmente dele foi a do Dallas, mas de resto, o cara jogou sem o Kyrie Irving e sem o Kevin Love naquela primeira vez contra o Golden State. O cara teve média de triple-double nas finais, não tinha o que fazer. Aí depois pegou 2 vezes o Kevin Durant junto com os Warriors, um dos times mais apelões. Ué, contra o San Antonio, Pedro? E ele foi contra o San Antonio Spurs naquele ano que no jogo 1, ele ganhando por 7 pontos de vantagem. Começou. A arena quebra e o Não. cai. Léo. Pedro, a gente Aquela perde série, inscrito e perde view. Podia Todo ter mundo vai ficado ver quando fala 2-0. isso. Podia ter Pedro, ficado tu chora 2-0. muito, cara. 2-0. Podia ter ficado 2-0. O Kawhi destruiu, Pedro. Aceita, cara. Eu acho que o Miami vai fazer tudo o que for possível, mas eu acho que é um matchup muito, muito ruim. Porra, é o mínimo, né? Final da NBA, pô. Pô, muito ruim. O Anthony Davis é um cara que eu não sei quem vai marcar ele quando o Adebayo sair de quadra. O LeBron mesmo, tipo, vamos ver se o Jay Crowder vai conseguir incomodar ele. O Iguodala a gente sabe que consegue, mas já não é mais aquele Iguodala fisicamente falando. Vamos ver, né, cara? Eu aposto num 4-2 pro Los Angeles Lakers. No máximo, eu acho que o Miami não vai conseguir sustentar mais do que isso. E o papai vai pro 4º título dele na NBA. Tô muito feliz já com o Miami, cara. Muito orgulhoso do time. E ano que vem, a gente adicionando uma super estrela, a gente vai ser um dos favoritos para ser campeão de novo, cara. Obrigado, Pedrinho. E você, Guga? Avalie aí, dê suas considerações finais, por favor. Cara, Gugu. olha, tanto faz, cara. O João já ficou íntimo, né, João? Chama, não. Já. Alguém deve chamar de Guga, né? Ah, cara, Gugu, Gus, porra, apelido não falta. Cara, eu concordo com o Pedro que vai ser um 4-2 pro Los Angeles. Acho que vai ser um jogo muito difícil, não vai ser nenhum jogo com muita diferença no placar, até porque as duas equipes são duas equipes com muito entrosamento, tem muito... não é um time individual. O Miami Heat ele consegue pegar um coletivo e levou para a final, cara. Ninguém esperava o Miami na final. Eu fui ver o jogo do Miami lá nos Estados Unidos nessa temporada e eu falei, cara, esse time é horrível. Se for para os playoffs, é muito.
E aí o time mudou completamente, virou um time coletivo, porque antes, quando eu fui naquele jogo, era bola no Jimmy Butler, e se o Butler não conseguir, tenta outra coisa. E mudou muito. Eu falei pro Léo, antes da temporada começar, que o Lakers estava na final, que, porra, era para ver se quem iria com ele, o Milwaukee ou o Boston, na minha opinião. Eu queria o Boston, porque meu irmão torce pro Boston, então seria uma rivalidade gostosa, né, de um sacanear o outro. Mas veio o Heat, do super negativo Pedro, que no primeiro jogo contra o Boston já falou que o Heat não ia passar de jeito nenhum, nem tinha acabado o primeiro jogo, ele já tá falando, não dá. Esse time é muito ruim, não vai dar. Eu falei, Pedro, ainda falta um quarto, cara. Miami ganhou o jogo com um toco do Adebayo, tipo, no último lance do jogo, cara. Pô, você já tava cantando derrota, Pedro. É foda, cara. É complicado. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado e a chave para esse jogo é encontrar uma marcação no LeBron e no AD. E tentar marcar o máximo possível os coadjuvantes do Lakers. Porque, cara, se focar a marcação só no Anthony Davis e no LeBron James, porra, o Lakers tem ótimos chutadores de três, como o KCP, que acerta algumas, o Danny Green, que, porra, nessa temporada a mão dele tá pesando. Mas eles melhoraram, Pedro. Cara, o KCP tá marcando uma média de 11 pontos. Cara, eu deixo o KCP toda hora livre pra 3 do que deixar o LeBron com o mínimo de espaço, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas é um jogador que marca. Quando você menos espera, o cara marca. Ele é assim. Eu odeio o KCP, cara. Mas ele é um maluco que marca. O playoff Rondo. Com ele eu tô preocupado. Não. Porra, o maluco tem uma visão assim... Porra, eu sempre falei que o Rondo é um dos jogadores mais... Porra, o Howard tem uma visão... E o Dwight Howard é um jogador muito importante defensivamente. Pode ser uma boa surpresa nesse time do Lakers. Vindo do banco. Foi o que eu falei pro Pedro, que o Rondo e o Howard são assim, na minha opinião, foram os nomes tirando o AD e o LeBron, né? Contra o Nuggets foram os dois. Porque o Rondo contra o Houston também? Também, mas o Howard contra o Denver, ele anulou o Jokic. Provocou o Jokic o jogo inteiro. Cara, o Jokic ficou com 5 faltas em 3 jogos. Em 3 jogos ele ficou com 5 faltas, tá ligado? Como é que cara, é muita experiência do Howard, né, cara? Ele também cavava muita falta. Sim. Deixava o Jokic louco. Então acho que vai ser um jogo muito disputado e que tem que controlar aquela pressão que eu tava falando do pensamento em homenagem ao Kobe, né, cara? Tem que pensar nele, é por ele que o pessoal tá jogando e não pode deixar isso ser um peso, sabe? Tem que jogar com seriedade e, cara, ele merece por tudo que ele fez. E os jogadores também, porque o que eles jogaram ao longo da temporada, porra, enfrentaram uma pandemia e continuaram jogando bem. Os playoffs, porra, enfrentaram um time do Houston que não é um time ruim, mas, porra, vocês sabem como é o playoff Harden, é quase uma pipoca ambulante, que, porra... O Westbrook, não, então... o Westbrook também. O Westbrook é outro que... mas quem é o superstar, Léo? Quem é o superstar? É ponto de interrogação. Quem é o superstar? É o Westbrook ou é o Harden? Você falou o patamar de Deus. Você falou antes dos playoffs que se o Houston fosse conseguir alguma coisa era por causa do Westbrook. O Westbrook, se ele teve média de 15 pontos nos playoffs, foi muito. Cara, o Houston é fraco. O Harden é uma subestrela. Ele não é uma estrela. Ele é uma subestrela. Continua, Gugu. Não muda o foco não, Pedro. O Harden só ganha um título se ele jogar com um cara melhor que ele. Sem um cara melhor que ele não ganha título. Cara, eu acho que o Pedro tá certo. Tipo, ou ele precisa de um maluco, tipo, que seja bom também, porque, cara, o Westbrook e ele são 2 jogadores que cometem turnovers igual uns loucos. O Westbrook, né? O Harden melhorou nisso. Melhorou, cara. Mas quando cara, arremessa 200, anunciaram a dupla... Pra mim isso é turnover. Ele fecha o olho, arremessa de 3. Pra mim isso é um turnover. Tá dando a bola pro adversário. Primeiro, você não viu os jogos do Houston? Entendeu? Vi. Do Lakers você viu, verdade. A série contra o Lakers. Sim. O Harden, ele tem que parar um pouco, cara. Ele tem que se concentrar mais no jogo. Tem que se aposentar, então, Gugu. Não, cara. Parar porque ele, cara, ele pega a bola e arremessa, tá ligado? Vamos ver como não. Ele parece, mas, pô, eu acho que se o CP3 não se machuca aquela série, ele ganharia, pô, aquele ano, eu acho. E que temporada ele fez lá no OKC nesse ano, hein? Vamos trocar por ele. Verdade. Ele fez uma ótima temporada lá. O Heat vai pegar ele. Ok. Vai não, pô. Eu tô querendo ver o Nets. Aqui tem Dragon.
E é isso, É eu acho que verdade. vai ser 4-2 e vai ser festa da Laker Nation. Boa. Let's go, Lakers. E aí, tu, Let's Léo? Dê suas considerações finais. Eu vou ser breve. Por favor. Eu fiquei bastante decepcionado mesmo com os Clippers. Eu realmente achava que... Eu ainda tenho certeza que eles venceriam os Lakers se tivesse tido uma série deles, mas acabou não tendo. Eles, para mim, subestimaram os adversários. Mas o que eu falei, para mim, o Miami vai ganhar em 6, cara. O Miami vai ganhar em 6. Esse time do Miami tá com fogo. Eu não sei explicar o que está acontecendo. O time, como a gente já falou o programa inteiro, não tem uma grande estrela. E o Heat vai ganhar em 6 jogos. Simples assim. Se a arbitragem não der o título pro Lakers, o Heat vai ganhar em 6. 4-2. Isso é uma coisa que tá Ok. O Lakers tem muito o prejudicado pela LeBron arbitragem. James e o Anthony Davis e só ganha se for pela arbitragem. É isso aí, cara. Não, mas a arbitragem é um fator que Cara, tá me preocupando, cara. Muito complicado esse playoff. Do Pedro, toda vez que eu o Twitter do Pedro, tem que pegar um lenço, cara. Porque a quantidade de lágrima que sai dos posts dele sobre esporte é um negócio muito inacreditável. cara, Acima do ele juiz. fica Cara. muito Kemba Walker- emocionado. O Ele Kemba fica muito Walker é o maior emocionado. flopper da história da NBA e os juízes sabem e eles continuam marcando. Ué, não era o Harden, Porra. Pedro? O cara é Você flopper. falou nesse Quase- programa, você falou nesse programa Quase que era o 30 Harden. anos hora o na cara cara, ficou flop. chorando pelos juízes. Porra. Se Pedro, contradizendo. Pedro, você falou nesse programa que o Harden era o maior flopper. Olha a incongruência São aí, os irmão. dois. São os dois. Porra, isso, tá meu comentando cada erro. Essa é a parte que vai pro Instagram. verdade. Isso. Fica bom, Papo fica bom, Furado assim. ficando por aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Léo. Obrigado, Gugu. É isso, Papo Furado ficando por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!